Passamos agora a um dos debates mais prementes na agenda atual dos líderes. Como manter a capacidade de inovar num cenário regulatório cada vez mais exigente. Para discutir o equilíbrio entre a inovação e a accountability na era NIS 2, recebemos em palco o Head of Cybersecurity do Grupo Nabeiro, David Marques, o Head of Cyber Resilience da E-Redes, Hélder Barbosa, o CISO do Grupo Brisa, João Carlos Falcão, a Vice-Presidente e CIO da ESPAP, Teresa Girbal, e para conduzir esta sessão, o Cybersecurity Senior Director da Claranet Portugal, David Grave. Muito bem, muito bom dia a todos. Muito obrigado por estarem cá e dedicarem um bocadinho do vosso dia para nos ouvirem e ouvirem este fantástico painel. E obrigado ao Nelson por esta fantástica apresentação e por fazer aqui uma introdução muito boa também àquilo que vamos aqui um bocadinho discutir. Nós temos aqui 4 organizações de referência em Portugal. E vamos ter aqui um tema que nunca foi discutido em nenhum evento de cibersegurança, o NIS 2. Mas há aqui uma nota e uma abordagem e uma mensagem que eu acho que é importante trazer para cima da mesa, que é como é que nós podemos olhar para a NIS 2 e se conseguimos olhar e qual é o desafio que cada uma destas organizações tem a olhar para o NIS 2 e, ao mesmo tempo, conseguirmos suportar os desafios do negócio sem entrarmos naquele ministério do não. O IT e o CISO e a cibersegurança que não são o enabler do negócio e da operação. Como é que nós somos capazes de equilibrar isto? Eu começava ali pelo David Marques, do Grupo Nabeiro, uma organização com uma tradição enorme em Portugal e muito querida de todos, mas que também tem aqui uma posição conhecida no mercado e uma pretensão e uma forma de estar inovadora. Como é que nós conseguimos, David, continuar a inovar e olhar para o cliente e conseguirmos estar aqui compliance com o NIS 2? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite à Claranet Portugal, primeiro que tudo. Conseguimos continuar a inovar e esse é o nosso objetivo, não é? Há um objetivo muito claro do grupo, é chegar ao top 10 mundial das empresas de torrefação de café. Chegámos ao top 20, o que é fantástico, não é? Agora faltam mais uns lugares. E esse sempre foi uma das bases do grupo, foi a inovação, não é? Tanto que é comum vermos produtos novos a saírem, marcas novas a serem criadas, e só assim é que é possível, no mundo atual, crescer. A verdade é que, mesmo os requisitos da NIS 2 ou a cibersegurança não têm de forma alguma que ser um travão à inovação. E tu disseste bem, desde que a abordagem não seja o Ministério do não é? Não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, de forma alguma. A abordagem não pode ser essa, não é? E internamente, a nossa abordagem, a equipa de cibersegurança também nunca foi essa, não é? Nós queremos continuar a inovar, queremos fazê-lo de forma o mais segura possível. Eu acho que a grande diferença que eventualmente a NIS 2 vai trazer de positivo é que nós nunca dissemos que não a nenhuma iniciativa do negócio. Nunca dissemos que não. Aquilo que sempre apresentámos foi, existe um determinado risco, o risco, no nosso ponto de vista, com estas evidências, tem este nível, agora o negócio tem que decidir se aceita ou não aceita esse risco, não é? E, logicamente, a percepção de risco pode ser muito diferente, dependendo daquilo que são as unidades de negócio dentro de uma organização, não é? E o que a NIS 2 traz de positivo neste sentido é que os riscos, ao terem que ser aprovados pela gestão de topo, estamos a acrescentar uma camada. Ou seja, mesmo que numa camada de negócio haja uma apetência muito grande ao risco, não é? Porque existem áreas, nós temos, sei lá, uma empresa de inovação e que aposta em startups. Logicamente, nós sabemos, as startups têm uma apetência ao risco completamente diferente de uma empresa mais tradicional. Mas ao elevar esta questão da gestão de risco e da aprovação dos riscos ao nível da gestão da organização,
a verdade é que nós não estamos a impedir nada, mas estamos a dar uma visibilidade diferente daquilo que são os riscos, mesmo associados à inovação, para alguém ter que tomar decisão. E a decisão pode ser, assumimos o risco e vamos seguir o caminho. E nós estamos cá para apoiar, não é? Portanto, nós não somos de forma alguma travão à inovação. A única coisa que queremos é, efetivamente, que os riscos não fiquem apenas connosco, cibersegurança, mas que sejam conhecidos da organização e que alguém tome decisões sobre eles. Muito bem, obrigado, David. João, eu pegava aqui um bocadinho nas palavras do David, trazendo aqui para a Brisa, não é? Um produto usado por todos os portugueses, diria por uma grande maioria dos portugueses, algo que nós consideramos ubíquo, que só nos vamos lembrar, se deixar de funcionar um dia, vamos ficar todos a lembrar-nos, se calhar, e a pensar na infraestrutura que está por trás. Mas, acima de tudo, vocês são um grupo com muitas necessidades. Como é que se apoia um grupo com tantas ofertas diferentes, tantas necessidades diferentes, e como é que conseguimos estar tão presentes na vida dos portugueses e, ao mesmo tempo, garantimos que tudo funciona neste universo? Antes de mais, muito obrigado pelo convite da Claranet, obviamente. Eu diria que, obviamente, o Grupo Brisa é muito mais do que a gente conhece da Via Verde. Temos as colibris, quando vocês vão na autoestrada, temos a transição energética, nós estamos em muitos outros setores, acabamos por estar em muitos outros setores, e somos críticos, na realidade. Eu acho que isto é um caminho natural, que teria que acontecer mais dia menos dia, porque nós, cada vez mais, e com a introdução da inteligência artificial, temos uma maior exposição ao risco, e esse risco tem que ser gerido, ok? E, portanto, quando nós falamos na administração, que tem que estar muito mais conscientes, eles já têm que estar muito mais conscientes no dia-a-dia, ok? Isto é mais do que uma padronização do ótimo, ok? Do que as organizações deviam ter. Eu acho que a introdução de Security by Design nas organizações, nomeadamente tudo o que sejam os serviços para o cliente, front office e inclusive de back office, vai acelerar, eu acho que no futuro acaba por acelerar e mitigar risco, muito risco, que se as coisas fossem feitas um pouco ad hoc, ok? Nós, enquanto CISOs, nós temos muitas preocupações, falamos muito mais de negócio do que tecnologia, porque seguimos boas práticas em termos do que são as tecnologias. Depois fazemos essa migração para tudo o que seja o Conselho Executivo, não é? A Comissão Executiva. Portanto, eu acho que isto é um acelerador, acaba por ser um acelerador, esta introdução da NIS 2 no nosso ecossistema. Muito bem, muito obrigado, João. Agora passava aqui um bocadinho à Teresa. Teresa, antes de fazer a pergunta, gostava de dizer que fico muito satisfeito de ter aqui no painel. Temos aqui uma mulher no painel. Acho que é uma mensagem forte que temos que passar também para o mercado da cibersegurança e para o IT em geral. Temos muitas mulheres nesta área e com carreiras com muito mérito. Portanto, agradecê-lo o convite e acho que é um exemplo que devemos de passar a todas as mulheres que já estão na área e que queiram entrar para a área. Bom, posto isto, Teresa, obviamente a ESPAP é uma referência no setor público. E ouvimos aqui duas empresas altamente inovadoras. A ESPAP, como nós temos vindo, quer também ser uma organização extremamente inovadora, mas como é que vemos este impacto? Qual é a realidade deste impacto no setor público? Muito bem. Muito obrigada e bom dia a todos. De facto, vejo algumas mulheres, pelo menos na audiência, o que já é bom, fico contente. E depois, também obrigada pelas palavras. Eu represento aqui realmente também a administração pública, não é? Portanto, que se calhar os desafios que nos colocam são um pouco diferentes, apesar dos objetivos serem os mesmos, ok? Portanto, desse ponto de vista, a ESPAP ainda por cima tem aqui, se calhar, duas áreas em que é extremamente importante, nomeadamente a gestão do risco e a forma, de facto, como nós tratamos a cibersegurança. A ESPAP é uma entidade de serviços partilhados para a administração pública, ou seja, tudo aquilo que nós fizermos tem, direta ou indiretamente, impacto quer na própria administração pública, quer nos cidadãos e empresas. Por outro lado, também temos infraestruturas críticas do próprio Estado. Portanto, mais uma vez, continuamos a ser também por aí uma entidade
do Estado em que temos que olhar para a segurança com muito cuidado e de uma forma estruturada. A NIS 2 vem-nos ajudar. Vem-nos ajudar de várias formas. Não vamos esquecer que, se for vista apenas do ponto de vista formal, é uma carga burocrática que eu não preciso dizer a ninguém, que a própria administração pública, enfim, trata a burocracia por tu. Mas pronto. Mas se a tratarmos assim, não vai funcionar, ok? Portanto, aliás, como foi dito aqui já pelos meus colegas de painel, a gestão de topo, nomeadamente eu próprio e o Conselho, não podemos estar fora. Tem que ser acompanhado, tem que ser decidido, tem que ser, de facto, elevada a um nível para além das necessidades do negócio, que são por vezes mais inovadores. Eu acrescentaria as necessidades das tutelas ou dos governos, que também têm, às vezes, ideias e de um ponto de vista também vontades que forçam a que seja tudo feito de alguma forma que pode comprometer a segurança. Ora, nós temos a obrigação de o fazer bem. E daí que, tendo não só a organização toda, como o CTT também aqui referiu, e gostei muito também da apresentação, temos que dar formação. E a formação também apropriada aos vários níveis da organização, inclusive, obviamente, o Conselho Diretivo. O Conselho Diretivo, se não souber, não sabe como decidir. Muitas das vezes sinto-me sozinha, ok? Porque tenho que explicar, é como se falasse outra língua. E realmente a responsabilidade da cibersegurança estava essencialmente no IT. Portanto, um problema, cá estava. Pronto, não é assim. É um problema para todos. Porque, na realidade, um impacto da segurança tem não só no fundo, na credibilidade da empresa, na reputação da empresa, mas neste caso pode ter um impacto muito grave, não só para os cidadãos e empresas, como também para a própria credibilidade da administração pública. Por isso, nós estamos a mudar, de facto, de uma, como também foi referido pelos CTTs, de uma forma apenas formal para tornarmos a ESPAP mais resiliente, para podermos, de facto, também tornar o Estado mais credível e mais resiliente. Muito bem. Muito obrigado, Teresa. Helder, é redes, não é? Novamente, um backbone extremamente importante para o país, uma infraestrutura crítica. O NIS 2 mudou alguma coisa, trouxe mais awareness, mais pressão, ou vocês já sentiam que estavam preparados e num nível de maturidade em que é mais um normativo? Bom dia e obrigado pelo convite. Sim, nós já estávamos ao abrigo da NIS 1, portanto esta jornada já começou provavelmente em 2018, não foi antes de entrar na empresa, e esse caminho de maturidade e de evolução tem sido seguido pela empresa, inicialmente, eu diria, com alguma resistência natural principalmente de setores mais técnicos dentro da empresa, das prestações, como é que alguém chega aqui, como é que isto pode ser atacado, mas havia, infelizmente, também alguns históricos no setor de ataques a infraestruturas como a nossa, que também nos ajudam a vender o tema de cibersegurança interna. E a NIS 2 não tem tanto um impacto transformador, porque efetivamente já tínhamos a NIS 1, já procurávamos internamente. Nós temos um sistema de gestão certificado, um sistema de gestão de segurança e informação certificado, todos os anos alargamos o âmbito e tentamos abranger tanto os processos de negócio quanto possível, processos críticos de negócio. Isso não traz nada de novo por si só, mas é mais uma maneira de nós próprios também utilizarmos de forma inteligente a NIS 2 e as nossas obrigações para com a NIS 2, também para levarmos a nossa água ao moinho, digamos assim. Lembro-me, por exemplo, lembro-me que internamente na empresa existe, sendo uma empresa regulada, e aqui provavelmente será da contratação pública, da morosidade e do peso desses processos, existe uma ideia de simplificar, de tornar mais ágeis, mas também isto diz-nos, calma lá, mas também temos aqui um caminho para fazer ainda
expandir a maturidade na gestão de fornecedores e cadeia de fornecimento, se calhar de maneira mais inteligente, mais leve, mas mais exigente. Muito bem. Eu pegava, se calhar, aqui numas palavras e entrando aqui um bocadinho no... os colegas do painel também disseram que falaste aqui um bocadinho de resistência, okay? Inicialmente à mudança. Obviamente uma empresa também com algum legacy, mas a introdução do NIS 2 mudou alguma coisa no Conselho de Administração? Trouxe mais awareness? Porque existe aqui uma componente significativa da accountability, não é? O accountability está claro de onde é que está. Isto mudou alguma coisa trouxe uma nova cultura de adoção mais acelerada e awareness para estes temas da cibersegurança? No nosso caso, não, porque já existia, era muito claro para a nossa administração qual era o impacto de não levar a cibersegurança a sério. E isso era algo que se reflete numa realidade que eles lidam, seja a origem, seja a cibersegurança, seja uma tempestade, seja o que for, é a disrupção daquilo que é o nosso serviço essencial. Vimos no ano passado no apagão, vimos este ano com a tempestade de Christine, um ciberincidente é só mais uma causa possível disto. Portanto, não era difícil de vender esta ideia, lá está, também tínhamos exemplos históricos do que aconteceu na Ucrânia há uns anos, dos possíveis efeitos do ciberataque que pode ter nesta nossa missão crítica, e nós também já éramos altamente regulados pela ERS, temos aqui o nosso regulador setorial, também tem um outro conjunto de exigências mais virados para o objetivo final, ou seja, garantimos que as luzes ficam ligadas nos nossos clientes. Portanto, não foi assim tão transformador, já acompanhavam os temas de cibersegurança de muito perto. Okay. Então, a cultura de transformação foi uma cultura de transformação operacional, não ensino board, que foi necessário. Sim. Okay. Muito bem. David, falavas aqui um bocadinho sobre como é necessário suportar o negócio numa empresa inovadora e depois falavas também da aceitação de risco. Esta cultura de risco e de olharmos para a cibersegurança e para o negócio desta vertente é algo natural no Grupo Naveiro ou também ganhou aqui uma nova dimensão com a NIS 2 e com a Accountability? Eu acho que está a mudar, não é? E o nosso contexto é muito diferente, por exemplo, de um contexto de uma empresa regulada, não é? Ou já regulada há muitos anos, não é? E, evidentemente que entidades reguladas já há muitos anos, não é? Estas questões já vêm de trás, não é? No nosso caso, algumas delas são relativamente recentes. Já existia, logicamente, cultura de risco, mas eu diria que não formal, não é? Não formal. E é um caminho que estamos a percorrer, não é? O caminho de transformar uma cultura muito informal agora numa lógica regulada, onde as coisas têm que acontecer de uma forma formal, logicamente que é um caminho que tem que ser percorrido. Temos feito isso com awareness, mesmo awareness a várias camadas dentro da organização, até à gestão de topo. Para quê? Para quando os riscos chegarem, digamos, a quem tem que tomar decisões sobre eles, existe a consciencialização, digamos, do processo por trás. Esse é o nosso objetivo, não é? Eu diria que nestes casos há sempre aqui dois drivers mais rápidos e um bocadinho mais lento. E nós estamos atrás dos três, não é? Os dois mais rápidos para a mudança é ou regulação, como é aqui o caso, não é? Porque, evidentemente, quando é regulação, toda a gente tem uma preocupação muito grande, e ainda bem. O outro driver muito rápido são incidentes, não é? Portanto, os incidentes transformam muitas vezes a forma como as organizações olham para estes temas. E nós também já passámos por isso no passado, e também foi transformador. E temos o driver mais lento, que é a sensibilização, não é? Que esse demora um bocadinho mais a conseguirmos lá chegar. Mas na prática estamos a trabalhar, não é? Com estes três drivers ao mesmo tempo e a tentar que esta transformação ocorra de uma forma mais rápida agora com a imposição de uma regulação que nós não estávamos habituados e que agora teremos que cumprir, não é? Evidentemente. Bem, excelente, David. João, falava aqui há um bocadinho de que é importante que o CISO consiga falar a linguagem do negócio, que os CISOs falem cada vez mais a linguagem do negócio. Essa nem sempre foi a realidade. Olhámos sempre muitas vezes para o CISO como alguém que tem que ser altamente tech e que tem que ter uma linguagem absolutamente técnica.
podemos dizer que ter um conhecimento técnico ajuda. Mas eu gostava que explorasse um bocadinho, que eu acho que é muito, muito importante e muito relevante, e gostava de perceber essa linguagem de negócio ajudou a que o teu Conselho de Administração entendesse melhor as necessidades de cibersegurança e que elas passassem de uma forma diferente quando é possível tirar este discurso técnico, ou não sentiste essa... Uma boa pergunta. Eu tenho a sorte de ter um Conselho de Administração consciente e informado sobre cibersegurança. Okay? Isso ajuda. Obviamente, um CISO tem que fazer a ponte entre os dois, tem que estar no terreno e organizar. Obviamente, olhando aqui um pouco à nicho, quais é que são os processos que temos que ter alguma maturidade para dar o cumprimento à conformidade. Eu diria mais que a NIS 2 acaba por ser um programa de transformação e não uma conformidade, porque isto vai transformar muita coisa interna. E é isso, é a mensagem que tem que ser passada para cima, para o Conselho de Administração, que isto não é one shot. Okay? A NIS 2 não é... E eles são conscientes disso. Okay? Sabem que é um programa de transformação, onde temos que, obviamente, melhorar muito a competência humana, novos skills para dentro da organização. Eles próprios questionam sobre isso. Não é só a questão orçamental, em que nós pedimos ferramentas, não, também é mesmo a capacitação das pessoas e, obviamente, os testes regulares e por aí fora, a agilização de processos, e hoje em dia procuramos todos ser muito mais ágeis na resposta dos processos, tal como eu falei inicialmente na componente Security by Design, mas depois temos outros, estão dissidentes, como já aqui foi falado em termos de SOC, ter uma maior visibilidade, saber que ativos é que temos, que identidades. O próprio NIS 2 fala um pouco sobre isso, fala um pouco do IAM. Isso também são preocupações do Conselho de Administração. Porquê? O objetivo aqui é reduzir a nossa superfície de ataque, isto é, termos uma maior visibilidade, reduzir risco, e quando temos risco há que mitigar rápido. E, portanto, esse também é um dos drivers da administração, se temos um problema, de certeza que temos que mitigar rápido, ok? Não convém levar problemas para a administração, portanto, convém fazer o trabalho, anterior, e estamos a fazer sempre esse caminho de evolução, por isso é que eu digo que isto é um programa de transformação, isto não há one shot, não é chegar lá, implementamos os controles e já está, não. Temos que os rever. Aliás, o NIS 2 é muito forte nisso, na camada, ainda há bocado aqui falou o Helder, que a questão da cadeia de abastecimento e dos suppliers e por aí fora. Não, nós temos que andar em cima deles, muitas vezes, e não me quero aqui afastar da pergunta, mas muitas vezes olhamos para o fornecedor como fazemos o onboarding e está tudo bem. Não, tem o ongoing e o offboarding. O ongoing é tão ou mais importante, obviamente, nas organizações, como uma operação interna, ok? Se essa for crítica. E, portanto, isso também é uma preocupação do Conselho de Administração, saber quais é que são os nossos providers críticos, ok? Por exemplo, estou a dar aqui vários exemplos, métricas de SOC, visibilidade, ativos, quantos incidentes temos, como é que nós estamos em termos de patching, ainda mais agora com a IA e os Zero Days, parecem pipocas, não é? Portanto, eu acho que sim, há aqui uma consciência do board, da Comissão da Administração, e é fácil fazer essa ponte entre o técnico. Obviamente, o CISO tem que fazer esse papel. Tem que ter equipas com competências em baixo e tem que passar uma mensagem muito clara para cima da nossa maturidade, seja ela boa ou má. Mas acho muito interessante, tocaste aí nos pontos que tens um board que já quer ver alguns KPIs específicos de cibersegurança. Sim, até mesmo uma questão de investimento, até o CISO tem que potenciar esses KPIs, ok? Isso acho que tem que ser uma das portas de entrada, é demonstrar que o investimento que eles fazem anualmente traz fruto, não é dizer... E falava há uns tempos com parceiros, dizer, não é só vocês dizerem que é falso positivo. Não, quantos ataques vocês, por exemplo, me protegeram? Isto é um indicador fortíssimo, não é? Nós estarmos, qual é que é a nossa cadência de patching, por exemplo, se estamos dentro dos SLAs ou não. E depois entrávamos aqui no apetite ao risco e por aí fora. Isso agora dava aqui uma conversa várias horas. Claro, o objetivo deles é nós estarmos, não há 100% garantia, mas nós, obviamente a NIS 2 vem impulsionar isso, mas nós estarmos, de certa forma, confortáveis nos controles que temos mapeados na organização. Então eu diria que pelo menos o NIS 2 introduz aqui
um driver diferente, pelo menos um interesse maior e um awareness maior de um board que quer inclusive haver KPIs, não é? Específicos do negócio. Exato. E eu perguntava aqui à Teresa se esta é a realidade que tem e que vê na ESPAR. Nós, desse ponto de vista, quer dizer, já agora nós implementamos ou renovamos o nosso SOC com o projeto da Claranet e que foi uma ferramenta muito importante porque também nos ajudou com a NIS 2 e, portanto, já estamos numa via para tornar mais operacional dentro da organização. Os KPIs nós já os tínhamos, de facto, a nível da administração, com uma frequência até regular e de alguma forma próxima, mas nós precisamos mais que isso, ok? Nós precisamos mais dos KPIs, que os KPIs. Nós precisamos como é que está a ser gerido de facto o risco, como é que nós podemos responder a um ataque e é também não só dar os indicadores, mas dar as tendências, alertar para provavelmente áreas mais críticas que tem que haver maior atenção. Uma das diferenças entre o privado e o público é que nós, de facto, somos uma entidade regulada como a administração pública é toda. Okay? Não é da mesma forma que realmente como é redes, mas nós é, de facto, muito legal. A gestão é muito baseada em legislação. E isso é complexo e também, para nós podermos, de alguma forma, ver como enquadrar, tem que ser feita uma preparação densa e prévia, porque senão é complicado. Mas também dava aqui outra ideia que me parece que é relevante. Também foi falado aqui na contratação pública. A contratação pública é, enfim, é o que é. Não vou dizer mal, porque nós temos a contratação pública. Mas pronto, é um desafio em si. Mas também aí, nós como responsáveis também, e exemplos do ponto que nós contratamos também, nós fazemos acordos quadros para a própria administração pública adquirir e nós temos que colocar também exigências, não é só no fim, nomeadamente como contratantes, mas também em cláusulas de segurança nos próprios cadernos de encargos. E isso é também uma ajuda para as outras entidades que estão a contratar e que muito provavelmente não têm essa percepção. Isso é de facto importante. A outra questão, eu gostei muito de ouvir, nós na ESPAP e na administração pública, nós todos nos regimos por orçamentos anuais, como todos sabemos, são aprovados anualmente na Assembleia. E isso tem um impacto direto na própria gestão e nas próprias limitações que nós temos para responder a crises. Portanto, quanto melhor, de facto, tivermos a prevenção e a previsão, pronto, não é possível prever tudo, como é óbvio, mas de alguma coisa... Projetar. Exatamente. Nós podemos, de facto, temos ali orçamento e prever o orçamento para o ano que vem, que depois fica fechado, não é? Qualquer alteração, não vos conto a história que temos que passar, porque não... Pronto, não é o papel qual papel, mas é muito parecido. Portanto, o que é realmente complicado, ok? E isso, ou seja, temos orçamentos rígidos, não quer dizer que sejam impossíveis de alterar, mas é difícil. Portanto, quanto melhor preparados estamos, a organização, e nomeadamente o Conselho, significa que nós podemos tomar as decisões mais informadas e importantes para essa mesma, portanto, esse mesmo exercício. Muito bem. Eu pegava aqui em dois pontos que eu acho que tanto a Teresa como o João acabaram de portugar, que é a importância da escolha do fornecedor, não é? O onboarding e aquilo, a qualidade da entrega. Helder, olhando para a redes e a maturidade que vocês já têm, a escolha de um fornecedor para vocês, certamente que é um processo crítico e bem documentado. O que é que
achas que outras organizações de setores menos regulados ou que estão agora a começar a olhar para estes temas da cibersegurança podem aprender com a vossa experiência do que é escolher e do que é um bom fornecedor e do que é gerir uma supply chain do ponto de vista da cibersegurança e com resiliência? Ok. Vi aqui também a colega da Espapa a falar, uma das iniciativas que nós tomamos foi exatamente de ter aqui um clausulado de cibersegurança que nós passamos para a Direção de Gestão de Fornecedores. Qualquer coisa que toque com a nossa rede técnica, ou seja, com a nossa rede mais crítica e que suporta o nosso processo crítico de negócio, leva com aquele clausulado e garantimos ali pelo menos uma baseline mínima de cuidados de cibersegurança, ciberhigiene, no acesso aos nossos sistemas, ao fornecimento, também de boas práticas, garantir que eles têm uma política de segurança de informação, que seguem alguma, se forem certificados, melhor. Portanto, existe essa primeira baseline para também permitir que um ou outro contrato nos possa passar pelos pingos da chuva e nós, de cibersegurança, não temos visibilidade, que pelo menos o mínimo está assegurado. Com ponto de contacto para a cibersegurança, etc, etc. Mas depois temos também aqui uma sensibilização junto do negócio importante de fazer, que é, antes, quando vocês estão a pensar em fazer alguma coisa, venham falar connosco. O custo de comprar qualquer coisa, está comprado, e depois vêm ter connosco. Nós não gostamos de ser do Ministério do Não, tal como dizia ali o David, mas por vezes temos que dizer que não a certas coisas porque são claramente, o risco não está só contido naquela aplicação, que até pode não ser crítica, mas reside num ecossistema onde está alocada e a partir daí é game over. Há riscos que nós sabemos, não cabe-nos a nós, cabe à administração, mas sabemos que eles não aceitam. Portanto, é essa sensibilização que não é fácil, aquilo que eu dizia, é uma resistência natural, mas venham falar connosco, tão cedo que possível, vamos trabalhar numa arquitetura, nos requisitos, numa solução, se calhar conseguimos fazer o mesmo objetivo no final, de uma forma mais segura, e acho que essa é o primeiro passo interno e antes de falar com fornecedores. Depois é também trabalhar com o fornecedor, porque ele depois já há de responder àquele caderno de encargos, tem essas justificações, e tentar também descascar ali um bocadinho as respostas que normalmente são dadas, e nós, por exemplo, trabalhamos muito com empresas multinacionais que têm um branch em Portugal, e que basicamente temos aqui pessoas que são integradores e que muitas das vezes o tema de cibersegurança também não é a praia deles e é difícil. Muitas vezes também temos esse trabalho de pedir e também disponibilizar-nos para falarmos com os headquarters dessas empresas com responsáveis de cibersegurança, também para que eles consigam trazer para as suas equipas de campo esses know-hows. Lembro-me de um exemplo perfeito que era, compramos um sistema para um ativo importante, e dissemos, então, e hardening? E vocês, fazemos, ligamos aqui uma coisa e outra, sim, isso não é um processo, não é uma coisa muito ad hoc. Mas temos aqui um manual de hardening, um manual de 300 páginas. Tá bem, mas vocês não vão ler 300 páginas. E aquele trabalho que fizemos junto da equipa de cibersegurança dessa empresa foi, criam uma checklist para esta malta que está aqui no terreno e que não percebe muito disto, de passo a passo o que é que eles têm que fazer para assegurar. É uma visão, e garantir que nós não conseguimos acompanhar. Quando falamos de instalação de pós-transformação, temos 70 mil, temos 500 subestações, não conseguimos ir a todas e ver à lupa o que é que eles estão a fazer. Temos é garantir que o processo está embebido e que está em prática e que é robusto. Depois existe também todo o acompanhamento que procuramos fazer ao longo do ciclo de vida, estando atentos da apresentação do CTT, do Threat Intel, estamos atentos a ciberataques, a ameaças de parceiros nossos e proativamente, embora temos também, lá está o requisito que eles nos devem contactar, mas também não estamos à espera disso e contactamos proativamente, dizer o que é que se passou, o que é que podemos ajudar, algum risco para nós, sim ou não, e atuar também com base nessa análise de risco. Muito bem, muito bem. Então, de alguma forma, podemos dizer que o vosso supply chain, muitos dos vossos fornecedores acabam por beneficiar também de uma série de know-how e de vocês acabam por contribuir para a melhoria do nível de maturidade do vosso supply chain, de alguma forma. Sim. Portanto, o vosso impacto é direto nessa gestão e isto acaba por ser muito interessante e algo que nós temos e que acreditamos que o número de organizações que vão beber
diretamente do NIS 2 não são necessariamente as diretamente impactadas, mas outras que acabam por beber e aprender com a experiência do fornecedor que lhes pede explicações ou ajuda. David, pegando um bocadinho nisto, o vosso supply chain é um bocadinho diferente, não é? O vosso supply chain está em continentes diferentes, não é? Muitas vezes a regulamentação não existe. Como é que vocês minimizam esta exposição e se isto é um tema, de facto, para uma preocupação da organização? É um tema, é uma preocupação, quer dizer, já era uma preocupação e agora é uma preocupação imposta. Nós aquilo que desenhámos foi um programa de gestão de risco de terceiros, não é? Onde, evidentemente, uma coisa é aquilo que é cadeia de valor e outra coisa é aquilo que é a cadeia de valor com potencial impacto na cibersegurança do grupo, não é? E um exemplo claro, não é? Evidentemente temos N fornecedores de países diferentes de café verde. Não é? Mas o impacto desses fornecedores para a cibersegurança do grupo é mínimo. É mínimo. A única coisa que fazemos com eles é troca de documentação e pouco mais. Não é? É diferente de um fornecedor de serviços de tecnologias de informação que tem acessos privilegiados. Aquilo que nós montámos no nosso programa foram tiers. Não é? Temos 4 tiers de fornecedores consoante o tipo de informação e o tipo de acessos que eles têm. E com base no tier em que cada fornecedor cai, então tem um tipo de assessment, não é? Um tipo de questionário, um tipo de assessment diferenciado. Com base nesse assessment, digamos, é gerado um score, que é o score que nos vai guiar, digamos, nos passos seguintes. Que é, ou seja, ou está num score que está dentro do apetite de risco, muito bem, é o ongoing, a monitorização ongoing, ou está num score que está abaixo do apetite de risco, e vamos trabalhar num plano de tratamento de risco com aquilo que é o nosso fornecedor, ou em última análise, vamos passar o risco para o negócio e dar uma recomendação. Olha, a nossa recomendação é que não se trabalhe com este fornecedor e escolha outro, porque o risco do ponto de vista de cibersegurança é elevado, mas a decisão continua a estar no negócio. Eu acredito que este ponto, sim, pode ter um impacto muito grande e transversal no mercado inteiro, não é? Porquê? Porque nós temos N entidades que estão dentro do scope da NIS 2, mas temos N entidades que não são, mas vão ser impactadas por estes programas de gestão de risco de terceiros que todos nós temos. Isto vai aumentar a maturidade. No fim do dia, a maioria das empresas que estão dentro do scope vão pagar o custo, porque se eu sou mais exigente com o meu fornecedor vai-me retornar com qualquer coisa, não é? Mas a verdade é que nós estamos isto pode ter uma contribuição muito, muito grande em todo o ecossistema nacional e aumentar os níveis de maturidade de entidades que, se não fosse por esta via, dificilmente iam olhar para o tema da cibersegurança com alguma prioridade. Muito bem, excelente. João, estão a sentir isso? Estão a sentir um ecossistema de parceiros com maior resiliência, com melhor documentação, mais adequados àquilo que são os requisitos do grupo? Eu acho que é um caminho. Ok, primeiro, e concordo com esta questão da tier, é perceber quais é que são os críticos e os não críticos. E depois, obviamente, ter uma aproximação junto deles, obviamente vai encarecer, isso é o resultado, mas também nos vai dar muito mais conforto. A introdução de novas cláusulas, a monitorização ativa que fazemos sobre eles, principalmente os críticos, não é? Porque os críticos são aqueles que nos criam maiores dores e riscos operacionais, não é? E potenciais perdas de revenue e por aí fora. Esses aí vão ter que se transformar e tornarem-se competitivos. Eu acho que isto depois acaba por melhorar a competitividade entre os parceiros. Eles vão ter que melhorar a sua maturidade e depois também tem win-win. Isto é uma relação de win-win, não é? Com o único downgrade é só o custo. vai aumentar um pouco o custo. Mas sim, sentimos isso. E eles sentem-se, todos os nossos parceiros, com quem a gente conversa para mudar cláusulas, sentem-se abertos a isso. Muito bem. Para terminar, já estamos aqui no vermelho, mas acho que ainda temos espaço aqui para uma pequena reflexão que pedimos a cada um de vocês, que é: são todos profissionais nesta área, têm todos desafios semelhantes, desafios diferentes, culturas distintas, mas como é que nós conseguimos, profissionais da área da cibersegurança e das tecnologias de informação, aprender uns com os outros e partilhar mais experiências
identificando, trabalhando e criando um ecossistema real de resiliência em Portugal? Isto é uma pergunta aberta, genuína, porque eu acho que, de facto, pode ser diferenciador para um futuro de um país, mas também para as nossas carreiras e para as nossas organizações. Começava pela Teresa. Muito bem. Eu diria que, de facto, apesar de ser bastante diferente no setor público e nas empresas, não só o desafio genericamente é o mesmo, não é? Portanto, nós temos que cumprir a NIS 2 e utilizá-la como valor acrescentado e não apenas cumprir, ok? Desse ponto de vista, acho que sim, só que eu queria só dar aqui uma nuance, se pudesse, claro. Que é as pessoas, não é só nós partilharmos experiência entre setor público e privado, eu acho que é absolutamente fundamental. Mas para termos isto tudo, nós realmente as pessoas é crítico. E do ponto de vista, um próprio desafio que a administração pública tem é que tem, enfim, uma população mais envelhecida, a contratação de novos elementos, nós por acaso na ESPAP conseguimos ir ao mercado pronto, muito mais facilmente que outras entidades, mas na mesma é uma contratação que não é fácil. Mas os outros, as direções gerais, etc., é muito mais difícil. Portanto, é difícil não só captar, como também reter essas mesmas pessoas, porque, na verdade, quer dizer, se numa empresa, acho eu, porque já lá estive, mas pronto, que se precisa pagar mais para ter determinado recurso, faz a análise custo-benefício e paga mais. Ora, aqui na administração pública é um bocado diferente. É uma sucessão de justificação que não conseguimos por aquele valor. E depois temos essa disrupção. Ora, portanto, o que passa também, e funciona muito em silos. Por acaso na ESPAP, acho que já não funcionamos tanto em silos, mas em geral funciona muito em silos e também em entidades com realidades diferentes. Nós somos fornecedores de outras entidades, portanto a nossa abrangência vai para além, de facto, da ESPAP, vai também nas nossas entidades clientes, que aí então ainda se sente mais a necessidade, para já, de explicar, partilhar, trabalhar conjuntamente e, de alguma forma, também, não quer dizer ensinar, mas by example também, dar esse exemplo para que seja também mais fácil a nossa comunicação com eles. Portanto, é, de facto, uma área que já se falou aqui muito, eu concordo do ponto de vista da contratação, mas, na realidade, às vezes traz aqui alguns desafios adicionais para podermos ter as equipas que precisaríamos. Portanto, temos de ter alguma criatividade para conseguir ter essas mesmas equipas. Bem, muito obrigado, Teresa. Sim, estava aqui a pensar. A partir de informação, e temos uma participação ativa nisto, é, por exemplo, um dos 5 objetivos estratégicos da minha equipa. Porque reconhecemos não só, é um bocadinho daquilo que falávamos, potenciarmos a cibersegurança do ecossistema, dos parceiros com quem trabalhamos e acabamos por estar todos interligados de certa forma, mas também percebemos que é importante internamente até como ferramenta de evolução interna. Eu sou um exemplo disso. Eu, em 2020 sou engenheiro eletrónico, vim para a equipa de cibersegurança sem qualquer background. O Nuno Medeiros, na altura, convidou-me e, efetivamente, por estas partilhas, por participar devido na Aliança para a Cibersegurança mais recente, mas nas comunidades também, no ISAC de Energia PT, e também pertencemos a outras comunidades a nível europeu, é também um fator de aceleração da aprendizagem da equipa interna. Nós também temos, e somos uma equipa de cibersegurança OT, portanto, temos ainda mais dificuldade em captar gente no mercado para a nossa equipa. E a nossa estratégia tem sido um bocadinho imitar ali os ECAs e um living off the land, que é aproveitar
os recursos internos que já estão dentro das redes, mas que têm potencial e que têm skills que muitas das vezes até são difíceis de encontrar em profissionais de cibersegurança, são muito mais vocacionados para a vertente técnica e sem tanta vertente de falar com o board, com a administração, com a direção e até trazer os stakeholders para junto de nós, que é mais uma soft skill. E ensinamos aquilo que nós acreditamos que é mais fácil de ensinar, que é a cibersegurança, formação, participação em fóruns, e acreditamos que isso para nós, é essencial para a nossa materialização da nossa estratégia. Muito bem, muito obrigado. David, és uma pessoa conhecida de todos por ter aqui uma atividade significativa na divulgação, mas gostava de ouvir, de facto, o porquê uma motivação tão grande e essa missão de passar aqui esta mensagem. Porque isto é quase repetir as palavras, não é? Mas na realidade eu acho que, primeiro, há um aumento de maturidade pela partilha, não é? Quer dizer, se eu posso aprender com aquilo que outros fizeram ao lado e outros aprender com aquilo que eu fiz, quer dizer, com a parte boa e com a parte má, melhor, todos ganhamos com isso. Além disso, a partilha permite-nos, muitas vezes, chegar a um nível de conhecimento, por causa da transversalidade que existe, que nós sozinhos, no nosso estilo, dificilmente vamos conseguir fazer. Portanto, eu sou, desde há muitos anos, adepto desta partilha com o mercado, partilha com o ecossistema nacional e internacional. Eu acho que é fundamental. É fundamental. Todos temos a ganhar. João, última intervenção. O meu trabalho está facilitado. Como é que fazemos aqui? Mas eu aqui introduzia-te uma pequena nuance, que é tantas empresas no grupo, acho que também é preciso partilhar informação com elas, não é? Eu acho que aqui são duas dimensões. Uma que já se falou, que é aqui a parte da partilha com peers, dentro da própria organização, e depois, em termos de mercado, o que é que isto nos traz é muita padronização, estamos todos à procura do mesmo, portanto temos todos o mesmo objetivo, acho que isso são benefícios. Depois trazemos para dentro da casa e, de certa forma, utilizamos aqui uma expressão, desculpem, mas é o mínimo múltiplo comum, não é? Utilizar isto para todos, obviamente há nuances de negócio e a gente tem que as respeitar, há diferentes reguladores no ecossistema, porque não é só aqui, porque eu tenho outros reguladores, ok? E então introduzir, criar esta framework e partilhar entre todos. Sinergias, falámos aqui do SOC, o SOC é fundamental, com um grupo distribuído, e nós temos essa experiência até com a própria Claranet, que é importantíssimo, estarmos em diferentes workloads e perceber que, estando no espaço A, atenção, podemos replicar isto no espaço B, sim ou não, e esse tipo de sinergias. Portanto, eu acho que a partilha de informação é vital para a nossa sobrevivência. Muito bem. Minha parte, muito obrigado a todos, acho que foi uma conversa muito interessante, certamente também para os presentes, e continuamos com a nossa agenda. Obrigado.